Antes de orarmos, vamos ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Espera no Senhor. Sê forte, e o teu coração se anime. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, contra 1, 14. Agora, oremos juntos. Pai, enquanto o sol se levanta nesta manhã, levanto diante de Ti o meu coração cansado. Anseio por uma força que não tenho, e ainda assim a Tua palavra me diz que os que esperam em Ti subirão com asas como águias. Senhor, renova-me hoje. Amém. Enquanto me sento no silêncio desta manhã, a promessa de Isaías 40 contra 30, e me envolve como um riacho suave. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é apenas poesia, é um convite divino, a mão aberta do próprio Deus, estendida à alma exausta. Houve manhãs em que o meu corpo despertou antes do meu espírito. Abri os olhos, mas não encontrei forças para me levantar. O peso de ontem ainda estava presente. Os temores do amanhã se aproximavam, e até mesmo a oração parecia um fardo pesado demais. Talvez você também já esteve aí quando a corrida da vida parece impossível de correr, quando dar mais um passo parece insuportável. E, ainda assim, Deus sussurra que o teu cansaço não é o fim da história. Quando Isaías escreveu estas palavras, falava a um povo que conhecia o exílio, o desespero e longas estações de espera. A sua força tinha acabado, a esperança quase se apagava, e os seus corações carregavam perguntas. Deus nos esqueceu? Ele nos restaurará algum dia? Em meio a esse deserto de desânimo, o Senhor declarou que Ele é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra, que não se cansa nem se fatiga, e ao fraco Ele dá forças. Eis a beleza da promessa de Deus. Você não precisa fabricar a sua própria força, não precisa extrair coragem de um poço vazio. A força não é algo que você produz, é algo que você recebe. E o caminho para ela não é se esforçar mais, mas esperar melhor. Esperar no Senhor é apoiar-se nele com expectativa, acreditar que Ele é fiel mesmo quando a evidência está oculta. É como a águia que estende suas asas, não batendo desesperadamente, mas descansando no vento invisível que a leva mais alto. Você não foi chamado para o esgotamento, mas para a elevação. Lembro-me de uma estação em que as minhas orações pareciam não ter resposta, e pensei que a minha fé estava falhando. No entanto, nesses longos dias, descobri que esperar em Deus não era um silêncio passivo, mas uma rendição ativa. Era escolher permanecer aos seus pés quando tudo em mim queria correr adiante. E lentamente, quase imperceptivelmente, Ele me levantou. A minha força não voltou de uma só vez, mas em renovações silenciosas, uma manhã após outra, um sussurro de esperança após outro, até que me vi voando novamente. Hoje, ao começar esta oração da manhã, ouça o convite do Senhor. Levanta-te comigo, estende tuas asas, deixa que o meu espírito te leve acima do peso do medo e do desânimo. Você não entra neste dia sozinho. Caminha sob a cobertura do Todo-Poderoso, aquele que nunca se cansa, que se alegra em fortalecer o abatido. Então respire profundamente, levante os olhos e descanse o seu coração nele. O mesmo Deus que colocou as estrelas em seus lugares, vela por teus passos hoje. O mesmo que sustenta a águia no vento, te sustentará.
Chega um momento na vida em que a alma suspira sob o peso do cansaço. Não é simplesmente o cansaço de um dia longo de trabalho, nem o esgotamento após uma noite sem dormir. É uma fadiga mais profunda, um peso no espírito, quando a alegria parece distante e a força se torna apenas uma lembrança. Talvez você já conheça esses dias, quando até as menores tarefas parecem esmagadoras, quando o desânimo sussurra que você já não tem mais nada para oferecer. As palavras do profeta em Isaías 40:30 falam diretamente a esses momentos. Não são para os fortes, os triunfantes ou aqueles que já se sentem invencíveis. São para os quebrantados, os exaustos, os que silenciosamente murmuram: Senhor, eu não consigo mais. E é precisamente aí, nesse lugar de cansaço, que a promessa de Deus floresce como uma flor no deserto. Às vezes, o esgotamento da alma nasce da luta constante. Tentamos carregar fardos que nunca foram destinados aos nossos ombros, preocupações com as incertezas do amanhã, lembranças dos fracassos de ontem, ou a tentativa de controlar resultados que estão além de nossas mãos. Vivemos como se tudo dependesse de nós, e logo a chama da nossa força vacila. Outras vezes, o nosso cansaço nasce da dor, uma perda que corta fundo, uma decepção que persiste, ou orações que parecem se perder no silêncio sem resposta. Lembro-me de uma estação em que não conseguia enxergar além da névoa das minhas lutas. Eu havia orado, havia esperado, e mesmo assim as respostas que eu ansiava não vieram. O silêncio de Deus pesava mais que o problema em si, e nesse silêncio minhas forças falharam. Pensei que talvez Deus tivesse me esquecido, ou que a minha fé não fosse suficiente para alcançar o seu coração. Mas foi exatamente nesse vazio que comecei a ouvir uma verdade suave. A força de Deus não se encontra na minha abundância, mas na minha falta. O cansaço da alma pode parecer o fim, mas em Cristo muitas vezes é o começo. Pois quando a nossa força se esgota, o poder dele se torna mais visível. Como Paulo escreveu mais tarde: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. O paradoxo do reino é que o lugar que mais tememos, esse lugar de esgotamento e fraqueza, é o mesmo lugar onde Deus se inclina para nos levantar. Talvez o seu coração esta manhã esteja cansado de esperar, cansado de lutar batalhas que não terminam, cansado de carregar tristezas escondidas que ninguém mais vê. Ouça isto: Deus não se esqueceu de você. A sua fraqueza não é fracasso. O seu cansaço não é sinal de abandono. É o solo onde a força renovadora dele brotará. Pense novamente na águia. Ela não se eleva porque consegue bater as asas sem parar. Ela se eleva porque sabe descansar no vento. A sua alma pode estar cansada, mas você nunca foi criado para se carregar sozinho. Você foi criado para ser carregado. Então, traga o seu cansaço ao Senhor nesta manhã sem máscaras, sem esconder, sem disfarçá-lo com palavras bonitas. Apenas honesto, apenas real. Ele se alegra em levantar aqueles que admitem a sua necessidade. E no tempo dele, trocará o seu espírito abatido pelo seu poder inesgotável. Deixe que esta oração brote do seu coração. Senhor, eu estou cansado, mas Tu és forte. Não consigo continuar sozinho, mas esperarei em Ti. Confiarei que Tu me levantarás quando eu não puder me levantar. E nesse simples ato de rendição, o milagre começa. O cansaço que parecia o fim se torna o lugar onde você encontra os braços eternos de Deus debaixo de si. Há um maravilhamento em perceber que, enquanto a nossa força falha, a força do nosso Deus
nunca falha. Somos limitados, nossos corpos se cansam, nossas mentes se sobrecarregam e nossos corações, às vezes, desmaiam sob o peso dos fardos que carregamos. Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não conhece tal esgotamento. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40:28. Quando deixei que essas palavras penetrassem no meu coração cansado, algo se quebrou dentro de mim. Eu havia vivido como se a paciência de Deus tivesse um fim, como se sua atenção estivesse esticada entre os milhões que clamam a Ele. E, no entanto, as Escrituras revelam um quadro diferente. Um Deus que nunca se cansa. Um Deus cuja capacidade de cuidar é infinita. Um Deus que não distribui força de forma limitada, mas que se deleita em dar poder ao fraco. Pense nisso, enquanto caímos no sono no fim do dia. Ele nunca dorme. Quando nossas orações falham e esquecemos de buscar, Ele continua vigiando, sustentando, guiando. Ele nunca se esgota, nunca se distrai, nunca se atrasa. A sua força não vem de um suprimento finito, pois Ele mesmo é a própria força. O salmista declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Veja as palavras. Não um socorro distante, não um socorro eventual, mas sempre presente. Agora mesmo, neste instante, o Deus que nunca se cansa se inclina em sua direção. Ele não olha para você com desapontamento porque sua energia acabou. Ele olha com compaixão, pronto para derramar a sua força em sua fraqueza. Lembro-me de noites em que a ansiedade me mantinha acordado muito além da meia-noite, meus pensamentos girando em círculos, meu coração acelerado com perguntas que eu não conseguia silenciar. Foi nessas horas insones que comecei a sussurrar o nome dele, não com eloquência, não com certeza, mas com desespero. Jesus, ajuda-me. E como óleo derramado em uma lâmpada prestes a apagar, a sua paz vinha, aquietando a minha alma mesmo quando as circunstâncias permaneciam as mesmas. Ele não removeu a provação naquele momento, mas me renovou para suportá-la. Esse é o milagre da sua força inesgotável. Ela nos encontra no meio da tempestade e nos capacita a permanecer firmes. Talvez você já tenha se perguntado se Deus está cansado de suas orações repetidas, se Ele olha para você e suspira diante da sua constante fraqueza. Amado, ouça esta verdade. O Deus eterno não se cansa de você. O amor dele não está sujeito à fadiga. A sua misericórdia não diminui após a sua 10ª oração, nem após a 1000ª. Ele permanece firme, constante, inabalável. E aqui está o convite. Você não precisa viver como se tudo dependesse da sua capacidade de resistir. Você não é a fonte da sua própria força. O Deus que nunca se cansa prometeu suprir o que lhe falta. Quando você não consegue ficar de pé, Ele o sustém. Quando você não consegue continuar, Ele o carrega nos braços. Nesta manhã, deixe o seu coração descansar nesta verdade simples. Você está sustentado por aquele que nunca se fatiga. Você pode tropeçar, mas Ele não. Você pode enfraquecer, mas o poder dele não se apaga. E quando o seu espírito se sente esmagado, ele continua o mesmo forte e inabalável. Sussurre esta oração comigo. Senhor, eu te agradeço porque, enquanto eu sou fraco, tu és forte. Quando eu falho, tu permaneces fiel.
tu nunca te cansas de me carregar. Por isso descansarei hoje na tua força eterna. À medida que a manhã se acalma, deixe que estas palavras se gravem profundamente em seu coração. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esta promessa nunca foi apenas poesia distante, é uma âncora para o seu hoje. Significa que qualquer que seja o caminho à sua frente, você não o enfrenta sozinho. A força pode não chegar da forma como você imagina. Às vezes, não é um impulso repentino que o faz voar, mas a graça silenciosa que firma os seus passos. Outras vezes, não é a remoção da tempestade, mas as asas que o elevam acima dela. E em certos dias, não é a corrida sem cansaço, mas a simples fidelidade de caminhar mais um passo, mais um dia, mais uma oração. O Deus que não se fatiga está cuidando de você agora. Ele vê os fardos que outros não percebem. Ele ouve as orações que nunca chegam a outros ouvidos. Ele conhece os lugares onde você se sente cansado demais até para esperar. E é nesses exatos espaços que ele fala: espera em mim, confia em mim, eu te sustentarei. Deixe que esta manhã não seja o fim das suas forças, mas o começo das dele em você. Levante os olhos como a águia que aguarda o vento, estenda suas asas em rendição e permita que o Espírito de Deus o eleve mais alto do que você jamais conseguiria por si mesmo. Ore em voz alta: Senhor, entrego-te a minha fraqueza, o meu cansaço, a minha espera. Renova-me hoje, ajuda-me a correr com perseverança, a andar com fé e a subir com esperança. A minha força não vem de mim, mas de ti. Amém. Diga amém, se esta palavra fala ao seu coração.